Tertúlia. Meu boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 5 de julho de 2014, sábado. O verbete de número 3074, 7 páginas, 50 logias e 28 máximos. O tema, Síndrome do Oráculo, da especialidade para patologia. O autor do verbete é nosso professor neoverbetógrafo, professor Rodolfo Kraunheim. Professor Rodolfo, ele é engenheiro eletrônico e de telecomunicações, ele tem especialidade em gerenciamento de empresas, natural do Rio de Janeiro, ele é voluntário da Conscienciologia desde 1992, docente desde 2003 e tenepsista desde 2004. A síndrome do oráculo é o conjunto de sinais e sintomas manifestos pela consciência intra- ou extrafísica na sustentação recalcitrante de hábito patológico em expor previsões, vaticínios e informações de base paraperceptiva e parafenomênica com viés amador, imprudente e egóico. O holopensene pessoal da paraperceptibilidade patológica, a permissividade autopensênica, o holopensene pessoal da acriticidade, o holopensene do parapsiquismo interassistencial, a insegurança na procura das respostas no micro-universo pessoal, o anacronismo evolutivo na alimentação das carências milenares, a ausência de critérios na comunicação das parapercepções, a peremptoriedade, a autoafirmação perante o grupo de sensitivos, a autopromoção, as autodivinizações, o status parapsíquico, a vaidade consciencial, a gurulatria, os automisticismos residuais, os condicionamentos, as hipnoses, a voliciopatia, a identidade interassistencial obscura, a limitação da interassistenciologia, a comunicação enigmática ambígua, o tom de mistério, o tom edulcorante pós-percepção, a falta de descrição frente aos fenômenos, os ilogismos, a anticienticidade, os circunlóquios, a pseudo-infalibilidade oracular, o apego a talismãs e amuletos, a manipulação da ingenuidade alheia, o negocinho, a comercialização do parapsiquismo, a priorização da TARES, a interassistência lúcida. No item da parafatologia, que tem mais de 20 linhas, nós vamos destacar o desconhecimento do estado vibracional profilático, a sinalética energética e parapsíquica pessoal sem codificação, o mediunismo acrítico, a leviandade parapsíquica, a jejunice autopsíquica, autoparapsíquica, a prolixidade na comunicação parapsíquica, o arrogo na comunicação da parapercepção, o excesso de confiança na multidimensionalidade podendo gerar predisposição a acidentes de percurso, a imprecisão parapercepciológica, os deslumbramentos com as ilusões intra- e extrafísicas, a utilização dos talentos parapsíquicos visando o próprio ego, a troca da parapercepção por favores, os banhos de energia patrocinados pelos guias amaróticos, a pseudoproteção dos guias amauróticos, o autoparapsiquismo técnico-metodológico, a mentoria cosmoética, o emprego cosmoético dos trafores parapsíquicos, o parapsiquismo assistencial lúcido. Na seção do detalhismo, nós destacamos 26 sessões com 23 máximos, indicando a consistência conteudística do verbete. Na seção argumentologia, no item terapeuticologia, o professor Rodolfo, ele indica 15 atitudes técnicas ou posturas possíveis de catalisar a autossuperação da síndrome do oráculo. Bem interessante essa listagem, vale a pena um estudo aprofundado das sugestões dadas pelo professor Rodolfo.
Na seção da remissiologia, dos 15 itens, nós destacamos atitude parapsíquica passiva, distorção parapsíquica, hipostasia, perfil parapsíquico, tradução parapsíquica. A síndrome do oráculo representa condição autoparapsíquica regressiva e descartável, exigindo a vivência da interassistência cosmoética diuturna para romper os ciclos de interprisões. Quais posturas e técnicas você vem adotando para qualificar as manifestações parapsíquicas? Em escala de 1 a 5, qual o grau de incorruptibilidade frente à condição de intermissivista? No item bibliografia específica, o autor apresenta 8 referências. Partindo agora para a mega-análise feita pela equipe da Enciclosapiens, formada pelas professoras Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Previsões, profecias, vaticínios, leviandade, interprisão, acriticismo, amadorismo, mediunismo, manipulação, parapsiquismo, emocionalismo, anticientificismo, retropensenidade, paraperceptibilidade, multidimensionalidade, conscienciometrologia, parafenomenologia, intencionologia, parapatologia e falaciologia. Rodolfo, muito bem-vindo aí ao assento do defensor do verbete, né? E você já estreia com um tema, nossa, extremamente importante, a gente estava até comentando antes aqui de começar, né, a transmissão, que essa expressão já é correntemente utilizada, a gente, né, sempre utiliza ou falar da expressão síndrome do oráculo, que foi cunhada por você, é isso? Você cunhou esse termo. Conta pra gente como é que foi a história, de onde que surgiu essa ideia e a motivação para você fazer o verbete. A gente estava, há muito tempo, já tem uns 4 anos mais ou menos, a gente estava saindo de uma dinâmica, eu lembro claramente, e toda a dinâmica de segunda-feira, às segundas-feiras, elas tinham um pessoal que ficava de curso de sábado e domingo e ficavam às segundas-feiras. Então era muito rico a quantidade de informações. E a gente reparava que algumas situações de alguns alunos, em especial, variava isso muito, né? Não tem nada específico com alguma pessoa, para deixar claro, mas tinha essa questão, que é uma hipótese de síndrome, que era justamente a pessoa precisar falar que ela estava vendo alguma coisa, precisar que ela estava reparando, que ela precisava dar algum tipo de vaticínio, ou seja, ela precisava realizar uma previsão. E ela falava com muito detalhe das coisas. Então a gente conversando numa saída, uma vez, não, isso é uma síndrome. A professora Malu Balona, que estava junto, e a professora Eliana Schianti, a professora Magdalena, né? Só dupla. Então, estava junto. A gente falou, não, isso é uma síndrome. E eu falei, não, isso é uma síndrome de oráculo. E nós estávamos justamente naquela época, você vai lembrar, professora Cristina, no livro, nós estávamos lendo naquela época do livro do oráculo. Uhum. E tinha um estudo sendo feito naquela época sobre isso. Então a gente cunhou isso. Cunhou não, né? Foi só uma inspiraçãozinha boba, mas virou, na verdade, um termo que muita gente veio utilizar. Isso, na verdade, aconteceu comigo. Eu, assim como outras pessoas daqui da Conscienciologia, eu fui muito cercado desde criança, com muita sorte, porque eu aprendi muito, por diversos tipos de oráculos. Pessoas que tinham um grau de sensitividade desde criança, diversos tipos. Isso me ajudou muito. Uhum. Então, quando eu vi, depois de criança, adolescente, algumas coisas repetirem, eu passei a achar que não era somente de pessoas ligadas a mim ou pessoas da minha família, não. Existia algo a mais. Era uma necessidade de pessoas sensitivas de forma patológica. Muito bom. Então vamos aqui às perguntas, Rodolfo. Olha, na estrangeirismologia, na 4ª linha, você pode explicar o epípedo Mustafa, né? E na penúltima linha também, a citação credo quia absurdum. E a seguir, a expressão latina, ore rotundum. Sim. O Mustafa é o profeta árabe, né?
A gente tem uma... Eu fiz uma listagem rápida aqui, não botei no verbete, ia ficar muito grande, de pelo menos umas 25 ou 30 etnias que têm em sua característica processos oraculares. E uma das sinonímias desse verbete é o síndrome da profetisa, do profeta em si. Então, quando fala de Mustafa, é justamente o profeta. É aquele que é procurado para dar aconselhamentos ou realizar previsões de maior... que decidem, às vezes, a vida de alguma pessoa. São os álgores conhecidos nos livros do passado, inclusive o nosso amigo Cícero, sabe, Cristiano? Ele é conhecido como álgores do destino. Decidem guerras, por isso que não é tão positivo, os oráculos, né? Decidem guerras, decidem destinos e podem gerar interpretações muito sérias. Esse é o Mustafa. O credo qui absurdum é justamente a pessoa que ela crê tanto numa situação, ela tem um grau de criticidade tão baixo, ou seja, ela é crítica, que beira o absurdo. É uma expressão latina conhecida. A pessoa, quando não tem criticidade, ela despreza a criticidade, ela negligencia isso. Essa é a intenção dessa expressão que a gente está colocando aí. E o ore rotundo é quase como se fosse um mantra. A pessoa fica conversando, ela fica num processo de conversar consigo mesma, um ore rotundo, e a pessoa que é muito influenciada por consciências patológicas, sejam de qualquer nível, ela tende a ficar no processo pensênico quase que um circunlóquio, e isso acaba atrapalhando muito a expressão dela, a real expressão dela consciencial. Uma das coisas mais sérias que me motivou, na verdade, até a ver esse verbete, eu via muitas pessoas com gabarito parapsíquico muito bom. A mim, eu estou fazendo isso de 14, 15 anos, quando eu tive uma passagem pelo kardecismo e tive uma passagem... A minha família trabalhava com processos afro-brasileiros, digamos assim. Sincretismo mesmo. Umbanda. E eu vi isso. E o que era mais interessante e paradoxal era ver uma pessoa com parapsiquismo aberto e, ao mesmo tempo, ela totalmente fechada e tão superficial para o processo multidimensional. Então, isso era muito natural a gente ver isso. Então, era um desperdício multidimensional. Além disso, aquela pessoa não tinha lucidez, pelo menos até onde eu vi, as várias pessoas com que eu tive cobaia, não tinha lucidez da interprisão grupo kármico que ela estava gerando. Além disso, ela se sentia bem em ser um intermediário. Então, o que acontecia nesse processo todo? Não existia uma democracia parapsíquica. O autoparapsiquismo passava longe disso. O consulente que ia lá, se é que ele queria isso, muitas vezes não queria, ele nem sabia que ele poderia desenvolver seu parapsiquismo pela sua própria vontade, o seu animismo. Esse é um dos grandes motivadores desse verbete. Bom. Agora, na página 20, Rodolfo, no item Fatologia, na página 20, na 7ª linha. Como funcionam as ausências neurológicas em relação ao tema deste verbete? Perfeito. Na parapatologia, correto? Não, na fatologia, isso. 7ª. Na 7ª linha. Está errado aqui, então. Só um minutinho que eu estou vendo aqui, mas não tem problema, a gente não acha, não precisa achar isso, não. É na 3ª linha de baixo para cima. De baixo para cima, perfeito. Está aqui. Isso. É logo a gente reparou o seguinte, que a gente já conseguiu observar pessoas que ficavam em acoplamento parapsíquico, né, o que o pessoal chama aí, o povo chama de incorporação, às vezes um dia todo. Então, a pergunta que eu fazia na época lá, e a pergunta que depois eu vim fazer, qual o nível, e dependendo do nível de consciencialidade daquela consciência, ou seja, da patologia daquela consciência, que isso influenciava no cérebro. Então, a gente reparou que pessoas mais velhas, mais idosas, apresentavam algum distúrbio neurológico. Então, uma hipótese que eu crio aqui é que, por ter uma influência, um acoplamento muito junto, a pessoa não sabe o que é dela e o que não é dela, mas não só em pensamentos. Já começa a influenciar o próprio cérebro. E aí geram ausências neurológicas. E aí chega a beirar o processo que o professor Valdo da própria epilepsia. E mais sério do que isso, pode gerar uma série de doenças. Uma das coisas que a gente pode falar aí para os amigos que trabalham até hoje com assistência mais de TACOM, nós estamos falando principalmente de TACOM, o percentual de TARES é muito pequeno, é que
eles não sabem fazer uma desassimilação energética. O que acontece com isso? Vários residuais de aspectos de energia ficam no processo da psicosfera da pessoa. Obviamente, ela vai ter alguma repercussão negativa. Então, a gente vê muitas doenças, às vezes, de várias pessoas de altíssimo nível, porque elas não sabem fazer uma desassimilação, inclusive do seu processo da cabeça ou do cérebro de maneira geral. E você acha, e na sua hipótese, você também considera a possibilidade de ter uma base paragenética desse tipo de ausência, né? Essa ausência também pode ser causada eventualmente já vindo de uma base paragenética? Sem dúvida. A gente, óbvio, esse é só um viés. Agora, se a gente traçar para essa hipótese, eu não estudei muito por aí, né, ainda. Mas o que eu consigo estabelecer é que se a pessoa teve várias vidas como, digamos, trabalhando com parapsiquismo, alguns de nós assim o fizeram, é capaz, e se for um parapsiquismo um pouco mais destrambelhado, um pouco mais patológico, geralmente ela pode ter esse processo paragenético. Muito bom. Agora, Rodolfo, na parafatologia, nessa mesma página 20, na parafatologia, no final da 10ª linha, né? Como funcionam as parocorrências de íncubos e súcubos, bem como congressos sutiles? E como podemos nos prevenir quanto a essas parocorrências no nosso dia a dia? O íncube e o súcubo são são mitos, são mitologias medievais. Então é o homem, o espírito, homem, a consciência, a consciex, seja ela se apresentando como homem, ou seja a consciex se apresentando como mulher, e ela consegue, ela se apresenta para seduzir a consciência. Em geral, tira do corpo, em geral, é um vampiro energético. Isso é muito conhecido do processo medieval. Tem livros que falam sobre isso, sobre o íncubo e o súcubo. O pessoal conhece hoje, aí hoje no Brasil principalmente, o pessoal chama aí geralmente de Exu e de Pombagira. O professor Valdo vem falando muito aí, se eu não estou enganado. Não é isso? Uhum. Então, é o mesmo processo. O processo mais sério é você arrumar uma dupla. O processo mais sério é você equilibrar o seu processo afetivo sexual para que isso não ocorra. Mais sério do que o congresso subtilis é a mesma coisa. É você evitar e manter um nível de cosmoética pessoal com relação à sua sexualidade e afetividade, para que esse tipo de íncubo e súcubo tenha quase nada de influência sobre você. Uma refratariedade. Isso é uma decisão pessoal. Geralmente as pessoas não entendem que isso é uma decisão pessoal de estar efetivamente coligado com o amparo. Então isso ocorre porque existe em geral, uma permissividade holopensênica da própria consciência, da própria pessoa. Isso é o íncubo e o súcubo. A gente faz questão de colocar isso aqui porque isso é muito natural. Pelo menos nas coisas que eu consegui ver, nós somos muito mais influenciados do que a gente imagina. E há que fazer o que a gente chama de alcova blindada, há que tomar cuidado com esse processo afetivo sexual. As pessoas não gostam de falar isso, incomoda talvez para algumas pessoas, mas é preciso se falar sim, e é preciso estabelecer muito estado vibracional. Eu não falei do EV, mas o EV é o básico para a gente começar a ter um autodomínio energético sobre esse processo. Então, essa condição, Rodolfo, a gente pode dizer que é gerada por uma carência, não é isso? Uma Sem carência dúvida. energética de base afetivo-sexual. Sem né? dúvida. Uhum. Agora, a carência, a gente precisa, desculpa, Cristina, entrar Claro. um pouco mais. Que tipo de carência? Claro. E quando eu falo de arrumar uma dupla, veja, alguém que realmente preenche o seu micro-universo íntimo. Mas, às vezes, mesmo com uma dupla, a pessoa continua apresentando o mesmo nível de desvio pensênico. Então, para uma pessoa que está muito acometida por isso, o ideal é decidir ser mais a pessoa sem permissividades holopensênicas. Provavelmente, se uma pessoa é acometida por isso, existe um grau de permissividade muito alto. Foi interessante você mencionar essa questão da pensenidade, porque as próprias fantasias sexuais, né, levam essa condição, esse nível de atração, né, para esse padrão de consciências mais carentes,
e energívora, sob o ponto de vista da energia sexual, né? Vamos continuar na parafatologia, Rodolfo, na página 20, agora na 7ª linha. Como diferenciar os banhos de energia patrocinados pelos guias homoeróticos daqueles patrocinados pelos amparadores? Pelo Lupensene. Assim como a gente identifica pela leitura energética, a gente identifica os dois, né? Então, geralmente, os guias homoeróticos, em geral, eles... É uma excelente pergunta essa. É uma pergunta que eu estava lendo e falei, vamos fazer amanhã. Por quê? Porque geralmente o pessoal tem dificuldade. O que o amparador, ele, em geral, proporciona a gente? Lucidez. Uma ampliação da nossa psicosfera, mas nos dá um equilíbrio, nos gera uma amplitude de lucidez a maior, nos gera uma tranquilidade, nos gera pensamentos reflexivos. Geralmente um banho de energia por guias amoróticos, em geral, está muito relacionado com uma energia mais densa. Não que o amparador não possa gerar essa energia mais densa, mas geralmente é uma energia densa, mas que nos propicia uma amplitude holochacral, energossomática e até mental-somática. Geralmente o guia homoerótico não consegue esse nível de ampliação de lucidez. Então a primeira coisa é identificar esse tipo de amplitude de lucidez. Segundo, o padrão do Lupensene. A benignidade, o benigno Lupensene, o grau de universalismo. Porque a pessoa pode expandir a sua psicosfera e determinar isso. O que eu já percebi, olhando para pessoas, é que, e aí há muito tempo atrás, pouco tempo, é que elas são reforçadas na sua psicosfera com banhos de energia e até esterilização de energias por guias homoeróticos. E na 12ª linha ainda da parafatologia. Bom, aqui uma pergunta, né, que você já respondeu, mas 12ª. Como ocorre o Congresso Sutilis, se você quiser dar mais, aprofundar nesse assunto, poderia descrever o processo? As manobras de desassim diárias evitariam as autointoxicações energéticas? Poderia descrever a técnica que mais usa? Sim. Assim, na verdade, eu não me lembro, eu não tenho tantas vivências de congressos subtis, eu sei que ocorre, mas eu, pelo menos, eu acho que poucas vezes eu tive algumas coisas nessa vida. Tem um capítulo no livro, no tratado Projeciologia, né, que trata exatamente da questão do Congresso Sutilis. A pessoa pode até recorrer, mas eu acho que você já comentou, né, o tipo de digamos assim, algum tipo de relação para a relação sexual que ocorre, né, fora do corpo através dessas consciências carentes, uma vampirização energética nesse sentido, né? Exatamente. Só para deixar claro, talvez didaticamente, você tem toda a razão. Deixar claro que isso acontece fora do corpo. O Congresso Sutilis é entre duas consciências, seja ela de qualquer gênero, e nesse momento acontece por uma das consciências que é mais dominadora, ela consegue sugar, vampirizar de base sexual, não de base afetiva, pode ser afetiva, mas de base sexual, a energia da consciência projetada. Isso tem no 700, eu não sei, mas com certeza na Projeciologia tem. O mais sério que eu vejo para a gente dominar isso, pelo menos o que eu uso muito e continuo usando, é o estado operacional. Mas outra coisa é a técnica da dupla evolutiva. Se a pessoa não tem uma dupla evolutiva, tem uma pessoa próxima dela, que ela se estabeleça um nível de convívio mais harmônico possível, um nível de afetividade e sexualidade que ela possa ter mais harmônico. Eu não consigo ter. Estabeleça um nível seu de afetividade e sexualidade que possa, se você ter uma vida harmônica, porque isso é um vampirismo escrachado, aberto. E conforme você vai entrando, e a gente teve chance de ministrar algumas aulas em alguns lugares do interior e tal, isso é muito comum, sabe, Cristina? Eu não sabia disso. A gente vai olhando com o tempo, e senhoras com certo nível de idade, que já estão, por exemplo, viúvas, senhores também, isso é comum. Eu não tinha essa ideia. Eu passei a ter ideia porque as pessoas comentaram. Então, o estado vibracional é ótimo para isso. Outra coisa, vamos ser muito sinceros, existem muitas consciências patológicas. Vamos aproveitar para assistir e desdramatizar a situação. Isso aqui, gente, não pode ser, eu faço questão. Isso é uma... Você desculpa, tá, Cris, eu só colocar aqui. Não, a perfil é tua, você fica à vontade. Isso aqui não é para dramatizar nada em relação ao oráculo, a qualquer... Não, é para explicitar
Eu tive uma experiência, eu estava com 20 e poucos anos, estava com uma namoradinha e tal, aqueles troços todos, nada demais, mas quando eu entrei no quarto, eu percebi que tinha uma consciência jogando energia para a barriga e a situação sexual lá da menina lá. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Eu não tenho grandes processos parapsíquicos, nada disso, não estou falando nada disso. A questão mais séria é que isso ocorre. Então a gente precisa tomar cuidado, blindar a alcova. Muita gente fala, uma das formas que a pessoa blinda a alcova para duplas e outras pessoas, durante o processo, se for possível, do orgasmo, por exemplo, entre a dupla, exterioriza energia para aquele quarto, exterioriza o máximo para aquele quarto, blindando ele com aquelas energias positivas da dupla ou do casal. Acho que agora fica claro, né? E cuidar bem da pensenidade, né, Rodolfo? Sem dúvida. Porque o trabalho com energia ajuda, mas a questão da pensenidade é fundamental. Né? Quer colocar alguma coisa, Fred? Uhum. Alô? Rodolfo, como você relaciona esses itens do incubismo e sucubismo com a síndrome do oráculo? Diretamente, assim, que você comentou, até explicitou o fenômeno, mas eu queria entender qual é a relação que você está fazendo diretamente com a síndrome do oráculo. Sabe, Fred, a gente, muito quando do jovem adolescente, sabe, a gente via muitas relações da própria consciência que ficava muito próxima. Quando uma pessoa ela tem a necessidade de ser um oráculo, de ser uma pessoa que faz vaticínios, previsões, pode ser de vários tipos, várias linhas. Processo esotérico, zíngaros são os ciganos, pode ser várias linhas, pode ser linhas africanas, de vários tipos. Em geral, ela fica muito próxima, algumas pessoas, de com certas consciências. Se a pessoa tiver uma carência, como a gente estava falando aqui, com uma carência mais profunda, e tiver um nível de baixa autoestima, o que acontece? Ela pode sim ser suprida por essa consciência que mais lhe acompanha no processo oracular. Então, uma mulher, por exemplo, pode ter como companhia uma consciência patológica extrafísica com um homem, e isso ser... Não que não possa ter mulher, tá? Existe o processo sem homofobia para homofobia. Não estamos nisso, mas existe esse processo. Então, foi nessa relação que eu quis fazer. Eu quis dizer que existe uma relação que é de interprisão entre as duas, a consciência e a consim. Não só no processo de ser necessário pela vaidade, pela autopromoção, de fazer da consim, em falar sobre aquele processo oracular, mas mais do que isso. Existe uma relação de simbiose, já provavelmente de muito tempo, com as próprias duas consciências. De uma forma geral, a gente vê quando é médium cavalo, né, que a gente chama, faz o processo da mediunização sem consciência, né? Normalmente tem um desvio do processo das energias sexuais. É nessa linha, então, que você consegue fazer essa associação também, né? Que já há isso e, naturalmente, já também vai, provavelmente, ter uma inclinação ao processo do incubismo e sucubismo. Né? Fred, você sabe, eu acho que você sabe, parte da minha família, uma linha lá, acabou sendo muito ligada a Umbanda mesmo. Sim. Candomblé eu fui só ver para pesquisar. Normalmente, e todo mundo que mexe com o processo de tambor e de batida, seja até processo árabe mesmo, mexe muito com os chakras básicos. E geralmente esses chakras básicos, essa energia básica é muito utilizada, até faz-se muita assistência. Eu tenho que reconhecer que eu vi muita assistência, mas acaba também tendo desvios. Então você vê, por exemplo, pessoas com boa intenção, querendo fazer, querendo assistir, mas você vê que a carência, você vê que a falta de cosmoética na pensenidade acaba gerando esses desvios parapatológicos, tanto pela pessoa que deseja, enfim, ser um oráculo. E entra na condição que você menciona aqui algumas vezes no seu verbete, Rodolfo, que é a condição da manipulação, né? Porque eu acho que a condição da síndrome do oráculo também tem esse viés, né? O caráter manipulativo da informação, do temperamento da pessoa, mas tendente à condição da manipulação, né? E também, lembrando, né, que na população extrafísica o que predomina também é essa carência, essas consciências com carência, né, com base afetiva e sexual, né? Além dos vícios. Sim, é porque esse não é bem o foco do verbete, mas vamos lá. É isso sim, tá? Eu via muito. Só para vocês terem uma ideia,
teve uma época lá que o pessoal trabalhava lá no centro kardecista e as moças, as senhoras lá que organizavam, elas não queriam, elas diziam que ficavam mais puras se elas não tivessem relação sexual 3 dias antes de um determinado passe, uma sessão de desobsessão. Só que veja, se a pessoa não tem, era toda semana isso, alguma coisa acontece com o processo de equilíbrio chakral, acaba bloqueando. Então, eu falava isso quando eu tinha 15 anos, eu era muito enxerido, talvez. Meu nariz grande talvez não ajudasse lá. E a gente falava assim, gente, vocês vão seguir o Allan Kardec só porque está dizendo que tem que fazer isso, ou fulano de tal, ver a prática. Porque o chakra sexual o nosso chakra vai ficar bloqueado e não vai ajudar no passe. Pelo contrário, ou qualquer exteriorização energética. Então, é nesse sentido que a gente está colocando. As ilogicidades, e na verdade eu via que até era uma dificuldade das moças lá em relação aos seus próprios maridos. Vamos continuar aqui, Rodolfo. Na página 19, em estrangeirismologia, né, você pode explicar a hotline com comunidades extrafísicas patológicas? E depois o lema, Magister Dixi com viés parapsíquico. Sim. Hotline, geralmente, como a gente já está falando aqui, já está entrando bem no viés, geralmente o que acontece é que as pessoas que têm esse tipo de... que são cavalo, como foi colocado pelo Fred, são mula, como o pessoal chama, e tem todos esses termos existem, tá? Ou seja, são consciências parapsíquicas e existe todo um domínio de uma consciência patológica sobre aquele processo. Esses consciências mais evoluídas e outras mais patológicas. O que acontece? Ela tem um hotline com aquela consciência. Então, às vezes, é um determinado... Hotline é a linha direta, linha direta, né? Obrigado. Deixa eu traduzir, né? Hotline, obrigado. Hotline é o telefone do Batman. Quando levanta, Isso. já pega direto. É o telefone vermelho do lado do Batman, né? Aquela coisa do tal, já liga diretamente. Então, é linha vermelha. Então, o que a gente observa é que as pessoas, às vezes, faziam por algum gatilho, já tinha uma cablagem específica, obviamente uma paracablagem específica, se ficava conectada com esse tipo de consciência. Tanto é que a gente sabe que no complementário, em CP2 e outros cursos assim, uma das questões que o pessoal trabalha, até onde eu sei, tenho pouca vivência disso, mas até onde eu sei, é tirar essas cablagens, né? Esse hotline é devido a isso. A segunda coisa que você falou foi... É o Magister Dixi com viés parapsíquico. O Magister Dixi é aquela pessoa... A gente está falando sobre infalibilidade papal, infalibilidade de várias situações. A pessoa não pode falar. O Magister Dixi significa, do latim, aquela pessoa... O mestre disse. O mestre disse, ponto. Não tem vírgula, não tem ponto e vírgula, nada. Ponto. Ou seja, aquela pessoa preveu, acabou. E isso significa verdade absoluta. Se isso significa verdade absoluta, é um dogma, não pode ser questionado. Se não pode ser questionado, isso é uma autocracia e é uma teocracia. Não existe nada que você pode falar. Isso não é ciência. Então, a gente vê muito isso perante as mães de santo, pais de santos, benzedeiros. E eu vi vários benzedeiros, viu? O negócio de benzedeiro eu já vi muito. Ajudam muito as pessoas, tá? Mas ainda muito amador. Então, o Magister Dixi é aquela pessoa que firma e diz, e eu faço, olha, a minha previsão está correta. Bota a mão na cabeça, como estou colocando aqui, faz um ar de mistério e tal e tudo mais. Isso pode acontecer com algumas pessoas. O Magister Dixi, eu faço, eu estou correto. Então, não existe uma verdade relativa, não existe uma cientificidade naquela hipótese perceptiva daquela personalidade. Ok. E agora na Mega Pensenologia, Rodolfo, o teletertuliano pede para você comentar os seguintes Mega Pensenes. É o Mega Pensenologia na página 19, tá? Então, são 3 Mega Pensenes que ele pede para você comentar. Oráculos alimentam heterodependências, oráculos não, autoparapsiquismo, e o último Mega Pensene, aparapsiquismo aprisionador. Exato. Isso aqui a gente tinha uma lista bem grande, mas muito fraca. A gente foi colocando depois alguns que a gente achava mais pertinentes ao tema. Oráculos alimentam heterodependências. Se eu sou um oráculo
e se alguém se coloca como oráculo sob um consultor. Vamos lembrar de uma coisa. Os principais reis, rainhas e militares do passado sempre tinham um oráculo ao seu lado, né? Então vamos lembrar disso, que isso é natural. O John Dee era o rapaz lá, rapaz é modo de falar, né? Mas é um rapaz lá de barba e tal, que ajudava a rainha da Inglaterra, tá? Que era a Elizabeth, filha lá do Henrique VIII. Dizia que ele até se comunicava com o Henrique VIII. Se é verdade ou não, a gente não sabe, mas isso é grafado historicamente. Existem diversas outras. Por exemplo, Nostradamus ajudou a Catarina de Médici. Então, todo grande líder tinha, em geral, tinha uma pessoa que atuava como seu oráculo, entre aspas. Agora, vamos entender. Quando ele faz isso, e aí a gente está colocando especificamente, ele gera uma heterodependência. E isso é o principal processo. Nós não precisamos mais disso. O autoparapsiquismo elimina intermediários, elimina dependências. É isso que a gente está querendo colocar aqui. Tá? O próximo. Oráculos não, autoparapsiquismo. Exatamente isso. Já define tudo, né? Oráculos não, autoparapsiquismo. A gente quer aprender com o nosso autoparapsiquismo e de preferência mental somático, muito mais sutil, que a gente busque as respostas dentro de cada um de nós, do nosso micro-universo consciencial. O que acontece é que quando nós vamos buscar no outro, é geralmente uma insegurança muito forte do consulente. Então a gente quer evitar isso. É o básico do que a gente chama nas nossas aulas, nas aulas mais básicas que a gente tem, CIP, né, e tantas aulas, tantas outras I6, a gente coloca o processo do autoparapsiquismo. Se a gente fosse colocar um negócio mais avançado, o autoabsolutismo não chega nem perto disso. A questão de você realmente dominar o seu processo consciencial. Então, até certo ponto, quando você faz isso, você tolhe o outro de crescer. E o outro é aparapsiquismo aprisionador. Sim. E aí é o processo do parapsiquismo, que você se acostuma com o modo de um parapsiquismo específico, um jeito de atuar, que ele aprisiona. Ele não cresce, ele se mantém no mesmo nível. Por exemplo, processos com simbologias e rituais e outras coisas mais. Então, existe clarividência? Existe. Existe telepatia? Existe. Existe materialização? Existe. É de alto nível? Podemos questionar. Acho que não. Então, pelo nível de energia de alguns lugares, os poucos que eu consegui ir, a gente vê que a energia não é das mais bacanas, vamos dizer assim, para não ficar... Então bacana, a professora está falando que é saudável aqui do meu lado, ela está correta, tá? Ela está correta. Mas, de maneira geral, a minha dupla, né? Ela está correta, sempre está correta. Agora em geral, gente, é baratrosfera pura, né? Muito bem, Rodolfo. Agora, na pensenologia, seguindo aí. Na penúltima linha, você pode aprofundar o holopensene pessoal da acriticidade e, a seguir, o holopensene do parapsiquismo interassistencial? Posso sim. O holopensene interassistencial e o primeiro, qual que é, Cris, por favor? É o holopensene pessoal da acriticidade, o antecedente. Da acriticidade, perfeito. Então, o processo da acriticidade é isso que a gente está... Veja, você tem um parapsíquico aberto, ele consegue ter uma série de fenômenos e tudo mais, mas ele não se pergunta, não se questiona. Ele tem esse holopensene de, eu tive um fenômeno aqui de materialização. Eu consegui ver um grupo de pessoas na minha frente. E parou. Ficou por aí. E ele se sente feliz porque às vezes os outros viram, mas não, qual é a repercussão daquilo? O que eu preciso ajudar, de fato, um grupo específico que eu tive relacionamento? Então, há um nível de acriticidade. Para mim, só existe esse processo oracular porque existe um nível de carência muito grande das pessoas ainda. Elas são aproveitadas pelas consciências patológicas e, mais sério, falta crítica. Crítica tem mais uma coisa, cosmoética. Acho que falta crítica tanto do oráculo quanto daquele consulente, né? Daquele que se coloca na condição do consulente, né? Porque a consciência que é acometida, ou a consciência, como você coloca, a consciência, né? Que é acometida pela síndrome do oráculo, ela simplesmente, pelo que você está colocando aqui, ela não tem um nível de autocriticidade no sentido de questionar suas próprias percepções, suas próprias intuições, né? Ela não se dá o direito, vamos assim dizer, inclusive de errar, não é isso?
e de, enfim, ser mais detalhista e aprofundar mais nas suas percepções. E o construlente, aquele que está sempre à procura do oráculo para buscar algum nível de informação, também falta ali um nível de criticidade para ele confiar, ou pelo menos ter algum nível de, digamos, de ponderação com relação às suas próprias parapercepções, né? Coisas são as coisas mais bobas. Por exemplo, às vezes a pessoa, estou inseguro em relação a uma nova promoção. Eu vi isso. Estou inseguro quanto a uma nova promoção do emprego. Então, eu preciso ir lá para poder saber se está tudo bem. São coisas de muita insegurança. Falta muita crítica. E aí eu digo que é autorreflexão mesmo, Cris. Por isso que a gente fala muito. Agora, veja, imagina isso num grupo de pessoas que tem o parapsiquismo mais ou menos aberto. É um perigo, né? Agora, o outro é justamente o contraponto, né, que você coloca na sequência, o holopensene do parapsiquismo interassistencial. Aí é que vem a superação dessa síndrome de oráculo. É você realmente querer, em vez de se preocupar com isso tudo, querer se preocupar com o assistido. E refletir o máximo possível em que você pode fazer com esse máximo mecanismo interassistencial, tendo um pouco de noção disso, que você pode fazer para ajudar, de fato, aquela pessoa que está próxima de você. Aí pode virar uma oportunidade, porém, há limitações. O parapsiquismo interassistencial, ele pressupõe que você está querendo assumir uma identidade assistencial, altamente cosmoética, que você quer assumir aquela identidade sua, da sua consciencialidade, ou seja, você enquanto consciex. Essa consciex, você quer, de fato, dar o seu melhor para o crescimento daquela consciex, sem que gere nenhum grau de dependência. Pelo contrário, a gente está querendo escrever um verbete chamado parapsiquismo. Tem vários nomes agora, por enquanto, mas o título atual é parapsiquismo assistencial e vem muito da itinerância. Veja, se você está num processo de itinerância, qualquer que seja o lugar que você esteja, às vezes não é uma itinerância, e você está em coligação com o amparador, e você tem a oportunidade de você assistir uma pessoa, e tem toda uma equipe ali, às vezes, só para ajudar aquela consciência. Como é que você pode achar que aquela informação da consciência, através de uma leitura energética, é sua? Então, como é que você pode se ficar vaidoso em relação a isso? A interassistência, ela admite que a melhor assistência qualificada há de ser feita para o longo prazo daquela consciência e, mais do que isso, acompanhar aquela assistência, aquela consciência, se for possível, na evolução dela. Tem gente que faz isso. Eu não sou bom em acompanhar muito, não, mas tem gente que faz isso. Eu acho que também na condição da interassistência, talvez duas características podem ser também ressaltadas. Primeiro, a condição da participação dos amparadores, né? Como você falou, a intencionalidade rígida no sentido assistencial, né? A presença dos amparadores e essa via de dupla mão, né? A interassistência. Sempre inter. Então, acaba que o assistente também tem que estar aberto para receber assistência, né? Porque, normalmente, o oráculo, ele não... Me corrija se eu estiver errado. Normalmente, o oráculo, ele não é muito passível de receber assistência dessas pessoas, porque, como você mesmo disse, ele é um magister dixit, né? Ele falou e está tudo certo, a verdade vem dele, a verdade absoluta vem do oráculo e acabou por aí. É nesse sentido também que a gente pode focar? Exatamente, Cris, exatamente isso. Sempre interassistência, quando eu coloco aqui, né, é sempre uma vez de duas mãos, nunca é. Então, se você é parte de uma equipe, e aquela equipe está tentando promover, e até às vezes uma reconciliação grupal, não só a intencionalidade, mas o nível, o que você quer com aquela informação? Quando você tira, você faz o seu egocídio a favor dos outros, é que realmente começa a aparecer a interassistência. Muito bom. Vamos aqui na página 19 ainda, Rodolfo, na fatologia. No final da primeira linha, o teletertuliano pede para você explicitar o anacronismo evolutivo na alimentação das carências milenares. No final da primeira linha, na página 19, fatologia, final da primeira linha. Perfeito. O anacronismo evolutivo na alimentação das carências milenares. Isso. Veja, um dia, talvez, para a gente, tenha sido muito bom a gente ser uma pitcher. O professor Fred fala isso de vez em quando. A gente era uma pitonisa, né? Aliás, tem um verbete chamado pitonisa da professora
Lilian Zolé. Vale a pena ler, porque é muito interessante. Uma época lá a gente era pitonísia, em hipótese, e a gente ganhava do governo, tinha uma instituição, era uma irmandade e tal, a gente ganhava do governo, sentava na frente em algumas situações lá, tinha toda uma situação dessa. Hoje a gente tem que estar aqui ralando, mexendo com o processo parapsíquico e sendo empresário de tudo quanto é forma. Então, isso demonstra que no passado, essa é uma condição anacrônica. Por quê? Isso já era. A religião já era. Talvez seja importante para muita gente ainda. Isso está no DAC, né, no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, está lá. Mas é uma situação anacrônica. A pessoa ficar presa a certas consciências patológicas sem poder de nenhuma forma evoluir é bastante anacrônico. O mais sério é se ela já vem fazendo isso há várias vidas. É uma retromimese, é uma automimese. É uma imitação dela mesma. Então, por isso é uma situação que eu chamo de anacrônica, fora do tempo atual. Agora, na página 20, Rodolfo. Enfatologia, na terceira linha, de baixo para cima. A teletertuliana, essa pergunta vem de Évora, Portugal. Ela pede para você comentar as instabilidades psicossomáticas das consciências ectoplastas. O que a gente percebe, isso tem muito livro sobre isso, não preciso falar muito, mas quando a consciex ela é ectoplasta e ela tende a ter uma irritabilidade, um processo aí emocional, psicossomático mais elevado, isso pode causar uma série de acidentes. Então, o que a gente está falando aí especificamente quando uma consciex ela tende a ficar muito alterada psicossomaticamente, isso pode ser porque ela não consegue dar conta das próprias consciex com que ela tem que assistir. Isso é um problema porque pode gerar problemas no carro, no computador, no celular e tudo mais. O nível de energia de semimaterial pode gerar problemas para toda a vida dela. Quebrar prato, o que a gente já viu, e outras coisas assim. Então, isso acontece muito quando nós não estamos equilibrados em relação às nossas próprias energias. Eu já vi algumas situações assim, em pessoas que têm a tendência de trabalhar nesse tipo de linha, digamos assim, de adivinhação. Vamos colocar mais leve, adivinhação. Uhum. E Então, é por isso que você fez a correlação com a correlação síndrome do síndrome do oráculo. Exatamente. É um oráculo, é assim, né, Cris? Um oráculo, professora Cristina, é um oráculo que é um ectoplasta. E você imagina esse oráculo, que nem sempre está numa situação talvez tão equilibrada, quando ele fica irritado e fica emocionalmente descompensado. E se ele entrar numa situação dessa para fazer algum tipo de assistência, isso pode gerar um problema sério. Bom, quer fazer uma pergunta, Thales? Ali você coloca na Fala outra, pra gente a página. Qual que é? na 22. Ok. Qual que é a sessão que você está Na falando? outra ecologia, você coloca a retrocognoteca, que é a teca da retrocognição. Eu queria saber o que a retrocognição tem a ver com a síndrome do oráculo. Muito boa pergunta. Veja, a gente está falando o tempo todo aqui de coisas do passado, não está? Então, se a gente está falando de coisas do passado, ou seja, só para a gente falar, existiu tem esse livro aqui, deixa eu virar para cá para fazer a coisa didática aqui e tal, aqui assim, né? Tal, opa, aqui, assim, assim. E o que acontece é o seguinte, aparentemente, Delfos, que foi um oráculo muito famoso na Grécia, Delfos ele existiu por quase um milênio. Então, veja, muitos de nós e muitas dessas personalidades com que a gente está conversando aqui, são pessoas que vêm vida após vida mantendo o mesmo hábito no parapsiquismo. Por isso, se a pessoa se vê, tem uma retrocognição, e se vê como um oráculo, fazendo vaticínios, ela vai se ver através de um fenômeno chamado retrocognição, ou seja, lembrança de uma vida passada. Entendeu? Ficou mais ou menos claro? Tudo bem aí, Thales? Claro? Ficou claro mesmo?
A retrocognição nos ajuda a gente corrigir certas bocas tortas que a gente tem do passado. Às vezes a gente tem certas bocas tortas intelectuais, por exemplo. No meu caso, por exemplo, eu tinha uma necessidade muito grande de arrogância do saber, sabe? A gente vai achando que isso é bobagem com o tempo, que a gente precisa estudar muito. E isso é muito importante, para que todos nós saibamos que estamos aqui construindo uma Cognópolis, que na verdade é uma ciência, é uma cidade do conhecimento, cidade do autoparapsiquismo. Sabe? Isso tem um valor multimilenar muito sério. Por isso que a gente fala das retrogressões. Na página 19, aqui em Definologia, você relaciona a síndrome do oráculo ao hábito patológico de expor previsões, né? E logo abaixo, na antonimologia, você comenta, por exemplo, a questão da informação tarística. Nesse teu estudo da síndrome do oráculo, você, com certeza, você refletiu muita coisa e tudo mais, na questão da definição. Você pensou, eu queria que você falasse algumas ideias, uma listagem da antonímia em relação a isso aqui, ó. Assim, exemplos de exposição de previsões positivas. É possível isso? O que você imagina? Sim, é sim. É sim. Não é bem o foco do verbete, né? Sim. Mas o foco do verbete é a síndrome do oráculo do modo parapatológico. Claro. Mas existem, sim, lógico, previsões. Previsões ou qualquer parapercepção positiva. Não vou nem falar em previsão, porque previsão tem todo um cunho místico por trás disso, todo um cunho simbólico, ou simbológico, se você quiser, por trás disso. Sim, existe. Eu acho que até certo ponto é positivo. Agora, veja, qual é o percentual de Mas eu TACOM? estou curioso assim, para alguns exemplos, se você tem alguns exemplos interessantes de previsões positivas, né? Eu mesmo fiz uma previsão quando eu tinha com 14 anos de idade. Eu estava sentado lá, o pessoal sentou perto de mim ali, e sentou e estava com uma situação específica. Na leitura energética lá do povo, o povo estava muito preocupado com a situação lá do cardiochakra dele. A gente fez o acoplamento e aparentemente não era tão ruim assim. Eu falei, olha, não sei, tem que estudar mais, mas no seu caso talvez não seja tão ruim quanto os médicos queiram falar. E algo simples, é uma leitura energética, algo simples. E aí eu vou dizer uma coisa, foi um chute, porque eu estava sentindo energia, por isso qualquer coisa. Eu não vi o coração, não cheguei a fazer uma visualização, mas, por exemplo, uma coisa que até certo ponto ajudou a pessoa. O mais sério, Paulo, disso, não é nem saber os tipos e listagens mas é a base da TACOM e da TARES. Então, quando a pessoa faz a previsão, qual é a intenção? A base é TACOM, mas é para ajudar e o percentual. Isso aqui que a gente está falando, essencialmente, é TACOM. É aconselhamento. Então, quando a pessoa faz uma previsão, é na base tarística. O professor Valdo, de vez em quando, ele fala algumas coisas em termos de prospectiva, não é isso? Mas ele geralmente fala em fatos, em cientificidade. Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande no autoparapsiquismo, do ponto de vista de exercer a nossa cientificidade. É isso que eu vejo, sabe? Eu acho que aqui também, essa adjetivação que você coloca no final da sua definição, Rodolfo, ajuda muito, talvez não na questão do exemplo específico que você está pedindo, Paulo, mas quando você coloca o viés amador, o imprudente egóico. Então, essas previsões, feitas de maneira amadora, de forma imprudente e com viés preponderantemente egóico, já caracterizaria as previsões que ele quer falar da síndrome do oráculo, Espera aí que tem uma opção de gente na frente, vamos dar a ordem ali, vai lá. Rodolfo, por gentileza, está dando para mim? Uhum. Na página 20, em parapatologia, gostaria que você explanasse duas questões. Na segunda linha de baixo para cima, o autoparapsiquismo técnico metodológico. E um pouco mais acima, na sétima linha, o parapsiquismo carismático. Eu gostaria de compreender esses conceitos. Exato. O autoparapsiquismo técnico metodológico na verdade, você usar o seu grau de cientificidade, É você usar técnicas parapsíquicas. Eu sei, vou ficar certinho. É só para poder fazer o rapport com ela, você não olha dela. Não olha. Porque senão, vamos lá.
estou aqui, porque quem sabe de aula, sabe que eu sou na ortodoxa, mas assim, o que eu vejo? Técnico metodológico, a pessoa tem técnica, ela se organiza, ela tem metodologia. Eu, pelo menos, aprendo muito com o professor Valdo, muito, pelo menos nas vezes, o grau de tecnicidade, de detalhe, de metodologia que ele tem em todas as coisas, inclusive no parapsiquismo, nas poucas vezes que eu vejo. Foi isso que eu quis dizer aí, sabe? E é só uma outra expressão com endocientificidade, ou autocientificidade. E a segunda, qual que era? Para cima, o parapsiquismo carismático. Pois é. É aquele povo que faz show, sabe? Sabe, padre carismático? Sabe, aquele povo que faz show, que dá show parapsíquico? É esse nível de parapsiquismo. Então, aquela pessoa que usa de recursos, sejam de roupa, e sejam... você já conheceu, já ouviu falar na sua terra da Buena Dicha? Conhece a Buena Dicha, né? Pois é. A zingaria que vem dali usa todo um recurso de sedução carismático para poder até convencer a pessoa de que ela realmente tem um poderio e um status parapsíquico maior do que ela tem, não é? É esse grau de carisma que a pessoa utiliza. Assim como, por exemplo, os árabes utilizam certos níveis de corpo. Tem uma figura muito boa que eu gosto de falar, sabe o astro? Sabe aquela aura do astro que o pessoal usa? Esse é o parapsiquismo que eu chamo de guru, que é o parapsiquismo carismático. Ele precisa se vestir e precisa dizer que aquela situação dele, ele é algo especial. Ele é alguém iluminado. Ele é um gifted one, ele tem um dom. Isso é uma bobagem, né, gente? Bobagem enorme, não precisamos disso mais nessa vida. Aí entra a retrocognição do meu amigo aqui. A gente não precisa mais disso. Boa tarde e parabéns pelo verbete. Muito obrigado. Você disse agora há pouco, a pessoa que tem consciências muito próximas acaba por perder a noção da própria consciência. Eu tenho 3 perguntas rápidas aqui para fazer. Primeiro, se isso é um processo comum de acontecer. Segundo, qual a relação disso com a síndrome da ectopia afetiva, ou se há alguma relação, e a profilaxia disso tudo? Nós estamos falando aqui das consciências de cunho mais patológico, né? A gente está falando aqui de consciências, se não me engano, eu estava falando disso aí um pouquinho mais voltado para consciências do tipo íncubos, súcubos e outras consciências que fazem questão de dominar, e até guias amorosos fazem questão de dominar aquela consciência. Esse verbete aqui, gente, é antimanipulação e cosmoética, é para isso, tá? Ele é para isso. Então, veja. Esse tipo de consciência que a gente faz questão de esclarecer, ela é muito amoral, é muito imoral. Mais amoral. É como se fosse um marginal, um chefe de máfia, atuando sobre uma determinada consciência por alguma característica específica. Se a gente for entender isso, a gente vai entender que formam-se exércitos de médiums, exércitos de sensitivos, para atender às necessidades daquela pessoa. Isso existe. Tá? Eu sei que sua pergunta não foi isso, mas é só para esclarecer uma coisa e outra. Tá? A relação que eu vejo de algumas pessoas sofrerem influência de consciência, todos nós temos isso, e a CEA, que é a síndrome da ectopia afetiva, vai muito do grau de auto-organização que a pessoa quer colocar na sua vida. Existem e aí não só auto-organização, mas o nível de interassistência que ela coloca na sua vida. A pessoa pode ter um nível de consciência que for, e o nível de dificuldade que ela tiver de outras vidas. Se ela começar o dia todo, cotidianamente, priorizar a assistência na vida dela, mas como é que eu faço isso? Vai para o seu trabalho, exterioriza energia, monta um campo, vai tomar um café na hora do trabalho, exterioriza energia. Vê o que você pode fazer, se for o momento, o local adequado, exteriorize. Vê que você possa, se for o momento adequado ou não. Entre em rapport com uma determinada consciência. Busque atalhos. Só isso já vai te reverter para que surja um grau de amparalidade maior em toda a sua vida. Então, se a pessoa começa a valorizar isso, a tendência é que certas consciências não tenham espaço, porque você em si está priorizando a amparalidade.
Você em si está priorizando com que todas as pessoas ao seu redor, num banco, onde você for, numa fila de banco, que fila que eu tenho pego ultimamente? Fila de banco, aeroporto, supermercado. Aeroporto tenho pego muito ultimamente. E aeroporto é danado. Ainda mais com o Brasil. Ontem o Brasil ganhou e tal, estava um monte de gente lá voltando, lá em Guarulhos. Aí estava danada a situação lá. E a gente, veja, a pessoa está lá na situação dela. Vamos priorizar o bem-estar das outras pessoas. Se a gente puder fazer isso, vamos doar a nossa benignidade crítica, científica para outras pessoas. E tem a Obrigado. condição que você menciona aqui, né, Rodolfo, do autodiscernimento, né, da manifestação para o lado mental somático, que, né, vai ajudar também na profilaxia, muitas vezes na terapêutica, junto com a intenção, como você disse, né, na terapêutica da síndrome dos amores errados, né, na síndrome da ectopia afetiva, né. Bem lembrado, Cristina. A gente falou de parapsiquismo mental somático pouco. Nada, o que nós falamos, nada acontece sem o autodiscernimento. Inclusive está na sua antonimologia, né? Você menciona o autoparapsiquismo lúcido, junto com a informação tarística, o autoparapsiquismo mental somático. Então você está sempre chamando a atenção para o critério da lucidez, do discernimento, né? Da mental somaticidade, da ponderação, ou seja, o uso de atributos do mental soma na manifestação parapsíquica, né? Preponderantemente o uso dos atributos mentais somáticos na manifestação parapsíquica, em detrimento à condição psicossomática, que é o que leva à síndrome da ectopia afetiva, né? Se a gente puder fazer um comparativo, o oráculo existe por algumas condições, e a ceia também, né? Fazendo um paralelo. Uma delas é o processo emocional. Preponderantemente. Preponderantemente. Né? Processo emocional. Vamos lá, Nicolas? Tem duas perguntas. A primeira na página 20. 20. Aonde que é? Na fatologia, terceira linha, de baixo para cima. Tá. O que seriam as ausências neurológicas? Ausências neurológicas é um termo médico, tá, da medicina. Isso deriva do processo de um percentual de epilepsia que a pessoa pode ter e ela fica ausente. É como se ela estivesse vendo televisão, sabe? De repente ela está vendo televisão e se perde, fica assim parada, olhando, sabe? Ela fica ausente naquele momento. Acontece com pessoas que têm um nível de estresse muito elevado, às vezes, ela fica ausente. Eu tenho uma médica aqui do meu lado, se quiser eu peço ajuda para ela aqui, que ela sabe mais isso do que eu. Mas, assim, a ausência neurológica é isso. Então ela está fazendo alguma coisa, ela para. É como se ela parasse, quando desse um curto-circuito cerebral, ela parasse e ela voltasse depois. Isso é uma ausência neurológica. Então, a nossa hipótese, sabe, Nicolas, é que a pessoa que tem uma grande influência de consciências que não são cosmoéticas, que são um pouco mais assim, complicadinhas, elas vão podem gerar ausências, além do processo da paragenética dela, podem ampliar essas ausências neurológicas, processo cerebral da pessoa. Tá? Vamos lá. Na página 21, em binomiologia, segunda e terceira linha, né? Vamos lá. Poderia explicar o binômio autoassédio imperecedouro heteroassédio cronicificado? Posso sim. Você foi bom, você foi bem. Veja, a pessoa, todo autoassédio, né? A gente geralmente esquece, o pessoal fala pouco e tal. Todo heteroassédio tem origem, a gênese, tem um autoassédio. A pessoa, ela gera aquele processo. Então, se uma pessoa ela é mais desequilibrada, muito mais desequilibrada, ela vai gerar companhias extrafísicas também um pouco mais desequilibradas. É isso que a gente está colocando aqui. No caso específico desse tipo de síndrome, o autoassédio imperecedor, ou seja, mantenedor, com heteroassédio, que é crônico, que fica o tempo todo com a pessoa. É isso que a gente quer chamar a atenção. Sabe, crônico, sabe? Quase que interligado
bem firme, está cronicificado. Ficou mais claro? Então, a gente precisa cortar esse processo. Então, quanto mais equilibrado a gente fica, Nicolas, na nossa vida, mais equilibrado, mais auto-organizado, trabalhando com energias, maior vai ser o nível e fazendo nossos autodesassédios, nossas reciclagens, sabe? Maior vai ser o nosso nível de homeostase, ou seja, de equilíbrio pessoal. Rodolfo, na página 19 agora, em estrangeirismologia, na quinta linha, o teletertuliano pede para você elucidar os nonsenses paraperceptivos. O nome já diz aí, né? Mas vamos lá. O que não faz sentido, né? Nonsense é o que não faz sentido. Então, tem algumas coisas que a gente pode observar. É aquela pessoa que chega para você e você está vendo, chega para uma outra pessoa e fala, veja, mas o seu tênis tem a ver com o que você fez. É um nonsense, é uma ilogicidade. Então, é isso que a gente chama de nonsenses paraperceptivos. Eu vou dar um exemplo um pouco melhor. É quando a pessoa chega e tenta adivinhar alguma coisa de base parapsíquica. Ou ela diz que você está muito bem, e ela chega para você, nem olha nada, nem fala nada, você vai precisar agora comer mais isso, tomar um banho de ervas. Isso eu tinha 14, 13 anos de idade, eu vi isso e falei, por quê? Então, tinha umas coisas que eram nonsense. E ainda na estrangeirismologia, Rodolfo, o primeiro estrangeirismo que você traz, o revival iniciático. O revival iniciático, tudo aqui a gente está falando um pouco de iniciação, né? Todo o processo que a gente fala de oráculo, se a gente for falar especificamente de Delfos, mas tem de oráculo da época lá grega, tem de Dodona. A gente tem alguns lugares, deixa eu pegar aqui, alguns lugares que tiveram... eu tinha uma lista com quase 50, tá? Mas agora a gente só conseguiu fazer 21. Mas egípcios, chineses, indonésios, japoneses, tem outros, são lugares onde teve ou tem alguma atividade oracular. Gregos, italianos, etruscos, astecas, incas, maias, escandinavos, vikings, celtas, árabes, várias linhas de árabes, babilônicos, hititas, africanos, várias linhas de africanos, espanhóis, britânicos, índios americanos, algonquians, por exemplo, russos, zíngaros, tuaregues, judeus, e aí vai. Esse é quase basicamente a minha hipótese é que isso seja universal. Então veja, a pessoa, ela às vezes chega nessa vida aqui, ela quer fazer um revival do que ela já foi. Então ela mantém uma estrutura de passado, às vezes de 2, 3, 5 séculos, numa estrutura que não necessita mais. Ela às vezes passou por um curso intermissivo. Por isso que a síndrome de oráculo ela é regressista, ela é anacrônica. Um revival, não precisa do revival. E ainda, Rodolfo, na estrangeirismologia, agora no final da quarta linha, o teletertuliano pergunta, todas as consciências leitoras da Buena Dita cometem distorções na interpretação e são anticosmoéticas? Eu não posso falar isso, não. Não dá para afirmar, né? Eu não posso afirmar isso. Você sabe, né? Afirmar 100%, eu estaria sendo, no mínimo, dogmático e peremptório. Mas que o que eu já tive conexão, tinha algumas pessoas muito boas, viu? Com intenção muito positiva. Mas a maioria é de padrão de aconselhamento. Quando é padrão de aconselhamento, em geral, não é amparador mesmo. Então, há da gente pensar um nível de distorções que são colocadas. E mais, eu vi muita mistificação. Então, a pessoa, às vezes, ela se prepara para um processo lá e que ela vai ter um acoplamento mais firme. Não era ela. Não era a consciência, era ela. Então, há muita distorção, porque a pessoa, em vez de dizer, olha, hoje eu não estou bem, ela começa a fazer achismo parapsíquico. Não posso te responder se são todas, mas o que eu posso dizer é que existem muitas coisas que são achismos em termos de parapsiquismo amador. Agora tem uma série de sugestões que o teletertuliano traz aqui, eu vou mencionar para você e depois a gente passa para você. Ou se você quiser comentar cada uma dessas sugestões, né? Uma sugestão que ele traz é no item maniologia, ele sugere incluir
a mania que a professora Malo comentou no verbete autoparapsiquismo artístico místico, foi um verbete defendido ontem, né, pela professora Malo, que seria a mania de querer se intrometer na vida alheia através do parapsiquismo, tendo sempre um vaticínio, uma buena dita ou sugestão para outras pessoas, né? A mania da intromissão, né? Parece que ele está sugerindo aqui. Na fatologia, ele sugere também mudar o termo negocinho para a seção coloquiologia. Aqui, não sei, o que você acha? Não, acho que não. É. Nesse momento, acho que não. Porque negócio, é muito importante uma coisa. Você me permite, Cris, um pouco sobre esse assunto? Vocês têm vários assuntos aí, né? Negocinho. Veja, o negocinho é muito importante para esse verbete. Sabe por quê? Você vender o seu parapsiquismo é muito sério. Tem pessoas que vendem, cobram muito alto. Principalmente na Bahia, no Rio de Janeiro, alguns lugares. Eu estou olhando assim porque eu tenho uma baiana do meu lado aqui, tá? Então eu posso olhar assim que a gente... não é bem baiana não, mas a gente já teve que nascer lá. Mas assim, eu tive na Bahia, lá no alguns cursos na Bahia, eu posso falar isso. Meus amigos lá baianos, são meus amigos mesmo. Então, desculpa, viu? Não era mas essa, você menciona... Mas assim, negocinho assim, vende mesmo para psiquismo. É um processo comercial, mercantilista, e às vezes com muita distorção. Nós precisamos falar sobre isso. Você fala aqui da troca de favores, né? O parapsiquismo, não sei se na sua fatologia, na sua parafatologia, você fala do uso do parapsiquismo também na troca de favores, né? Está dentro da condição do negocinho. Ele sugere para a sessão coloquiologia, mas, bom, na minha opinião, na sessão fatologia está bem caracterizado, porque você justamente você faz uma progressão aqui, né? A manipulação da ingenuidade alheia, o negocinho, a comercialização do parapsiquismo. Então você traz isso, chama a atenção E uma outra sugestão é que ele sugere incluir o atraso de vida gerado para si e para seus consulentes por quem atua como oráculo. Ele sugere incluir na fatologia. Ótimo, ótimo. É isso mesmo que ele está querendo dizer. É um atraso de vida, é atraso de vida, é um lifetime. Concordo com você. Bom. Rodolfo, eu vim de uma linha mística lá, aliás, um secretismo religioso, e a última fase foi o misticismo, né? Fiquei lá 15 anos, mais ou menos. Aí aqui você fala do mito do dom. Qual que é a página? Não, na página 22, mitologia. Tá. O mito do dom parapsíquico. Uhum. E realmente a gente, no misticismo, você acaba criando esse dom, porque você acaba criando, não, é uma mania, se torna o megalomaníaco, naturalmente, não muito forçada a coisa, mas porque isso aí é um dom divino, é o que se usava. É dom, mas como que é dom? Por que surgiu esse dom? Por que a gente é o escolhido, não fulano, não Bertrano? Então, cria um monte de polêmica em cima disso. Eu fiz o reiki nessa época, né? Trabalhei com reiki. E durante o reiki, eles falavam que deveria ser cobrada a consulta do reiki, a aplicação do reiki. Eu nunca cobrei. Ah, mas por que você não cobra? Você está pagando para estudar, você está pagando para aprendendo a trabalhar essas energias. É natural que se cobre. Um médico cobra para dar uma consulta. É uma lavagem cerebral, né? O médico cobra para dar uma consulta, não sei o que, cobra para isso, por que você não cobra? Se é um dom divino, então seria incoerente, né? Eu não paguei nada para ter. Se você não paga nada para ter, para trabalhar essas energias, como é que você vai cobrar essa energia, né? Trabalhar com essa energia. Então, a megalomania fica bem lá no alto, né? do pessoal que trabalha nessa linha. Fica, e é uma confusão mental enorme. Então, veja, aquilo que a gente falou. Se você faz parte de uma equipe que não cobra nada para fazer isso e que está trabalhando a favor de um maxi-mecanismo que tenta manter um nível de homeostase, vamos dizer, planetária, você vai cobrar o quê? Então, qual o grau de incoerência do processo? Isso não é para você, não, é para todo mundo, tá? Então, é o processo para todo mundo mesmo. Então, agora, por que você faz isso? É o grau, ao meu ver, de imoralidade das próprias pessoas que estão lá, que querem usufruir um pouco disso. Usufruir do parapsiquismo para isso.
E o interessante é que aqui... É a palavra que eu vou usar. Aí eu vou fazer uma... Por favor, vomitivo. Para mim, chega a ser tão que é vomitivo. Não no seu caso, mas nas coisas que eu já vi. Ele, para pagar, coisas assim o dinheiro de hoje, R$1.000, R$2.000, vou cuidar da sua vida, coisas assim. Então, é um nível de amadorismo muito sério. Por isso que a gente tem que falar sobre isso, deixar claro sobre isso, para que a gente de alguma forma, as pessoas entendam que isso não tem nada a ver com o que pode ser trabalhado hoje. O autoparapsiquismo, a interassistência, por si, e não mais depender de qualquer outra linha de conhecimento, qualquer outra linha de parapsiquismo que seja, digamos assim, castradora, atacanhadora. Né? Você trouxe só um gancho para mim, estou aproveitando. Obrigado. Mas é interessante, a conscienciologia é isso, né? Você trabalha aqui voluntário, você estuda, você procura conhecimento, faz autopesquisa e autopesquisa, sem nada, não de dom, nem de nada, nem por nada, porque você gosta de ser assistencial. A diferença é muito grande. Tem uma palavrinha aí que o pessoal usa, aí um tempinho já, chama-se cosmoética. E aí a gente precisa entender muito mais. Tem um memorando ali que é muito mais do que isso, né? Autocosmoeticologia, mas a gente pode entrar muito mais nisso. É que isso aqui, as pessoas às vezes, os mais ingênuos e tal, não sabem que isso existe. Isso existe. As pessoas não falam sobre isso. A intenção é essa. É não só que a pessoa que quer ser oráculo e vaticinar ela tomar uma vacina em relação a isso, como as pessoas que estão, por exemplo, colocando toda a sua energia num pedaço de pedra, numa pedalinha de São Jorge. Muito Rio de Janeiro tinha muito isso. Eu morria de rir. O pessoal botava negócio, não, eu vou sair de casa com a medalhinha de São Jorge. E perdeu a medalhinha, tinha um amigo nosso que perdeu a medalhinha uma vez lá, não sabia o que fazer. Ele ficou perdido. Não, cadê a medalhinha de São Jorge? Vou comprar uma aqui porque está perdido. Gente, isso é fato, são acontecimentos, isso é real. Então, assim, quanto à ilogicidade nonsense nessas questões. Tudo que a gente ensina, desde o básico, de uma palestra, que hoje tem palestra de qualquer IC, trabalha com energia, todo o processo de exercer mais a sua mental somaticidade. Nesses lugares em específico, o pessoal não fala de processo mental somático. Você tinha muita leitura? Não, né? É isso. Rodolfo, Posso? É que tem umas pessoas na frente. Oi, Pode ser? Rodolfo, eu queria perguntar aqui na Principiologia, na página 20, a quarta linha, queria ouvir você para falar sobre o princípio da inexistência dos privilégios evolutivos. Principiologia, por favor. Principiologia, quarta linha. Eu queria que você falasse um pouco sobre o princípio da inexistência dos privilégios evolutivos, relacionado com a síndrome da dominação também, que é uma sugestão que eu coloco para você colocar no verbete também. Lógico. A quarta linha, né? Princípio... Eu tenho uma noção clara disso aí, mas eu queria ouvir você. Ah, está aqui. Lógico. Não, isso aqui é o processo Veja, tudo bem, Cláudio, bom te ver. Porque eu não vejo o Cláudio tem um tempinho. Gente, Cláudio, é o seguinte, eu vou olhar para cá, porque o pessoal está pedindo aqui. Assim, o pessoal que era sacerdote há muito tempo, esse pessoal todo aí, achava que tinha privilégio, né? Então eram José do Egito, essas coisas assim, você sabe, né? Todos esses caras parecidos. Estou falando José do Egito porque tem uma novela sobre esse troço aí. E todos os profetas, o pessoal que falava, os judeus, e tem muitas, se acham melhores do que os outros. Então, na verdade, na evolução, e aí eu coloco esse princípio, não existe nenhum privilégio evolutivo. É pela meritocracia, quanto de esforço e quanto de assistência você faz. É isso que a gente quer colocar aqui. Então, isso se une muito bem ao processo do dom, que foi falado também aqui. A pessoa pode ter o maior nível de parapsiquismo, que não é dom. Dom é um mito. É um esforço através de vida após vida. Ela vai ter que chegar numa nova vida, não tem privilégio evolutivo, vai ter que trabalhar da mesma forma para conseguir o seu grau de, digamos assim, de lucidez, ou sua recuperação de cônjuge. É isso que eu vejo, sabe, Cláudio? A gente precisa trabalhar, seja quem for, muito a favor dos outros,
muita modéstia, muita firmeza e muita auto-organização. No meu caso, então, eu tenho que fazer um nível de, um esforço muito grande para ter uma disciplina e auto-organização, para que o foco do que eu preciso fazer na assistência se mantenha. Porque são muitas informações simultaneamente. Rodolfo, aqui em cima na parte A, eu queria que você fizesse uma correlação entre a síndrome do oráculo com o EPICOM. É uma antítese quase, né? É uma antítese, né? Se você estiver falando alguma coisa de CP2 e que lá se pergunta, você está sendo muito pessimista, que eu acho que não é seu caso. Você é um cara de gente boa que eu conheço. Entendeu? A gente conhece. Não tem nada a ver. É feita porque é um beneplácito da própria nossa professora monja, digamos assim, vamos chamar de professora. Tá? Agora, veja, o EPICOM em si, o EPICOM lúcido, é um fulcro consciencial, interassistencial, e é o caminho, de alguns já é o caminho, né? Já está sendo atual, de outros é o nosso caminho de interassistência o tempo todo. No final, se você for reparar, Cleberson, lá na página, deixa eu achar a página aqui que eu não sei de cabeça, tá? Deixa eu ver aqui, eu acho que é 23. Isso. Na página 23, a gente coloca algumas coisas que podem ajudar a te responder. Tá? Algumas coisas, por exemplo. Autoparapsiquismo. É básico de qualquer EPICOM. Obviamente, o número 3, por exemplo. CPC. O EPICOM tem seu código muito definido, né, imagino eu, pessoal de cosmoética. Ele precisa ter para pesquisar as assistências e como está sendo a interassistenciologia dele no seu dia a dia, na TENEPS, na ampliação da sua TENEPS. Os EPICONs, em geral, já começam a querer ampliar a TENEPS para, não vou dizer 24 horas, mas ampliação das suas TENEPS. Assim é o que eu, pelo menos, consigo pouco observar por aqui. Domínio do EV, não preciso estar falando muito para você, mas está aqui. Tá? Um outro processo que eu observo muito em vários amigos aí, EPICONs, parapsiquismo mental somático, a postura racional, a postura linear no seu pensamento. Então, é totalmente diferente disso que a gente está falando. Fora a intenção, fora a cosmoética. Tem um item que eu gostaria de falar, que aí eu acho que bate bastante. Ele é um pesquisador sensitivo. Ele não é só um sensitivo. Então, o número 13, ele é a busca incessante da leitura mais correta das percepções, vou repetir, a busca incessante da leitura mais correta das parapercepções através de registros frequentes. Então, é um pesquisador sensitivo. Ele está o tempo todo pesquisando a sua própria atuação no dia a dia. Entre várias outras questões que a gente pode falar do EPICOM, além de ter uma autoconfiança acima do que da média, a gente pode passar aqui para várias pessoas que podem falar sobre isso. Eu acho que isso é a antítese da condição oracular. Eu concordo. Eu acho que essa postura da síndrome do oráculo, ela é dicotômica, né, com a posição do epicentrismo consciencial. Agora, a questão da síndrome enquanto síndrome, né, que já é, digamos assim, uma manifestação reiterada de determinado comportamento, ela, digamos assim, ela vai justamente anular qualquer tipo de trabalho assistencial feito por um EPICOM lúcido, um EPICOM consciencial mais lúcido, sabe? De qualquer maneira, todos nós temos que tomar muito cuidado, usar o nosso senso crítico, aplicar todas essas listagens aqui que o professor Rodolfo colocou, né, sob o ponto de vista da terapeuticologia, mas também todos nós, de modo geral, podemos aplicar o seu ponto de vista profilático, nós estarmos sempre muito atentos à nossa intenção, né, nós estarmos sempre muito atentos, justamente, tem um trinômio aqui que eu destaquei na trinomiologia dele, do poder, posição, prestígio, porque quando o epicentro consciencial ele está lúcido para o seu trabalho de desassédio, junto com os amparadores, junto com relação à multidimensionalidade, ele sabe que aquela condição, muitas vezes, de uma potência maior em termos de energia, a expansão da sua lucidez, vem junto com o trabalho dos amparadores, né?
Então, ele não pode, digamos assim, se apropriar como sendo unicamente dele aquela condição maior que propicia a condição da assistência. É lógico que isso parte dele, parte da autodeterminação, da auto-organização, como o Rodolfo falou, da intencionalidade, do autodiscernimento, do autoesforço, né? Mas o EPICOM lúcido, o Epicentro Consciencial Lúcido, ele está consciente de um trabalho conjunto com os amparadores, né? Então, eu concordo, não sei se o professor Fred quer falar mais alguma coisa aí. Eu concordo com a posição do Rodolfo, que a síndrome do oráculo é uma condição antagônica, né, o exercício do epicentrismo consciencial. Eu penso o seguinte, na questão do ECP2, por exemplo, que tem a condição da resposta de perguntas. Eu imagino que seja por isso que o colega fez a pergunta, né? Há um contexto que é o curso, ele é feito de uma forma, estruturado de uma forma para permitir aquela condição das perguntas ocorrerem. Que forma é essa? Primeiro, tem todo um processo anterior ao campo, que é o processo de preparação, onde é colocado o princípio da descrença, onde os alunos, de alguma forma, já passaram por todos os cursos do Instituto, por isso que o ECP2 tem pré-requisito também, e tem a condição do debate à tarde. Eu sempre coloco isso dentro dos cursos do ECP2, que a condição é o seguinte: o campo de manhã ele é totalmente integrado com a condição do debate à tarde. Ou seja, o debate à tarde é a hora do laringochakra, do princípio da descrença ser exercido, da condição do questionamento sobre as perguntas que foram feitas de manhã. Ou seja, aquela pergunta não pode chegar a ser uma pergunta que é feita lá para o processo da Consciex, e aquela pergunta ser tomada como uma verdade absoluta e não ter nenhum questionamento. Para isso tem que ter um debate à tarde. Eu, na condição de EPICOM, como eu me coloco dos ECP2 que eu dou, essas perguntas que são respondidas de manhã, elas têm que ter, vamos dizer, até para você poder avaliar a condição da qualidade da equipe extrafísica, elas têm que ser perguntas que suscitem o debate. As respostas, perdão, as respostas da Consciex, elas têm que ser respostas que suscitem o debate, que suscitem uma reflexão, uma reciclagem existencial. E que elas fomentem o debate à tarde. Então, vamos dizer assim, a minha leitura, a minha avaliação, meu índice de avaliação da qualidade do curso que eu estou participando lá e dando como EPICOM, é exatamente o debate de tarde. É se as perguntas que foram respondidas de manhã, elas suscitaram uma prática, um debate profícuo na parte da tarde. Se foram perguntas onde todo mundo está, olha, poxa, eu tive uma informação aqui, oracular, e não vou ter reflexão nenhuma, e vou aplicar isso e ficar... vamos dizer assim, passiva diante dessa condição, então é uma avaliação que eu faria que não teria sido bom. Então, esse é um indicador que eu trago como EPICOM, tenho certeza que os colegas, de alguma forma, até pelas discussões que a gente tem no Conselho, normalmente são feitas nesse sentido também, de trazer, sempre estimular o debate, sempre estimular a reflexão. Outra coisa é a seguinte, essa condição de resposta de EPICOMs, ela vem de alguma forma da postura na vida, a postura, aí trazendo para o lado do holopensene do EPICOM. Ele estimula o processo de debate nos seus cursos, estimula, vamos dizer, nos seus contatos com seus amigos, com seus contatos interpessoais, a condição do debate, ou é uma condição sempre top-down? Sabe, tipo, eu sou e é isso aqui, eu não. Ou é uma condição de interação? Essa condição de interação precisa estar no holopensene do EPICOM para vacinar com relação a essa condição da síndrome do oráculo também. Então, aí, naturalmente, as consciex que convivem com você, que são as que vão se manifestar a partir do curso, elas vão estar favorecendo esse processo todo. Tá? Então, isso tudo é uma qualificação contínua do epicentrismo consciencial. Bem? A resposta do Rodolfo, do item 13, né, já clareou bastante, né, que a questão do pesquisador ser sensitivo, né? Sempre ver a busca incessante da leitura mais correta, né? Já dá uma clareada bem... De todos nós, né? De todos e nós. Esses outros itens também que o Fred falou, bem interessante no debate. Posso fazer uma pergunta ainda? Ah, sim. Eu, antes de mais nada, parabenizar o verbete, está muito bom, muito bem escrito, com muito conteúdo. Estamos aguardando suas próximas produções de escons e livros e tratados. Então, fica a minha solicitação, assim, bem... Principalmente para os tratados. Né? Exatamente. Isso aí é a minha solicitação direta, né, direta ao ponto. Eu queria aproveitar que nós estamos falando aqui desse item da argumentologia, na página 23, da terapeuticologia, que eu acho que é uma coisa que a gente não falou tanto, que você não falou tanto ainda, em relação à questão da profilaxia e da superação em si da síndrome do oráculo. Né? No item 12,
você fala de parapsiquismo mental somático, que eu entendo que é uma condição oposta, antípoda à síndrome do oráculo em si. E aí eu queria que você trouxesse uma abordagem técnica ou o que você pensou quando você colocou esse item aqui, mas do ponto de vista prático, do dia a dia das pessoas, né, que estão aqui e que estão escutando a gente aí, escutando você através do online, aqui, né, da internet, né? São coisas muito, até onde eu consigo perceber. Por exemplo, é um nível de parapsiquismo mental somático, um nível de troca de ideias que você pode ter com o comparador TENEPS. Eles não trocam um tipo de troca de ideia telepática, tá? Isso é muito, isso é até certo ponto natural para a maioria das pessoas. E isso, às vezes, esse tipo de conversa, e se você tem um pouco mais de tranquilidade, quando você tem tranquilidade, é um nível mais mental somático, se você estiver aberto para isso. Então, isso acontece comigo, geralmente, no final de TENEPS, ou então em algumas situações mais delicadas comigo. Mas, veja, a postura sua e para com o amparador é de horizontalidade. Então, a pessoa, aí nesse caso aqui, a pessoa precisa estar desenvolvendo um parapsiquismo que seja o tempo todo, pelo menos ao meu ver, ele não é de show. Ele é um parapsiquismo baseado nas suas reflexões. E no nível de reflexão e de reciclagem acaba aparecendo um nível melhor de telepatia, aparecendo alguns tipos de reflexões que nos ajudam a ampliar esse parapsiquismo mental somático. É isso que eu tenho de experiência. Agora, do mais do que eu vejo do dia a dia, é, por exemplo, a pessoa conseguir refletir sobre cada processo que ela tem de assim e desassem. Então, por exemplo, ela tem a oportunidade de fazer uma assimilação simpática. Por exemplo, o que foi aquilo? Qual tipo de consciência? Não ficar, o processo emocional ele fica secundário, ela sobrepaira aquilo. Isso só através do parapsiquismo mental somático. Ou seja, a pessoa reflete mais sobre o que ela tem no dia a dia. É assim que eu vejo, sabe, Sirlene? É quando a pessoa consegue interagir com o fenômeno, ele ocorre. Mas o mais importante é a assistência e o que vai acontecer após a assistência. E o que aquilo traz de benefício para aquela pessoa, para aquela consciência, consinho consciência, e o que aquilo faz de reflexão para você. A pessoa começa a se acostumar com isso. E a emoção, com o tempo, vai, pelo menos um pouco no meu caso, em algumas situações, vai cessando. Ela vai, não é que ela cesse, mas ela vai ficando mais equilibrada. Então, o grau de racionalidade, ela é muito maior. É assim que eu vejo. Não sei se eu consegui ser claro, mas é assim que eu coloco na minha vida. Agora, tem uma coisa muito importante que eu vejo, que as pessoas, em geral, não fazem. A leitura ajuda muito. Só a leitura no parapsiquismo mental somático. Só a pessoa ler, não precisa ser ler só sobre parapsiquismo, qualquer coisa. Já ajuda no aspecto de desenvolvimento racional. Vai ajudar no seu parapsiquismo mental somático. É totalmente, se a pessoa desenvolve isso aqui, geralmente ela tende a não ter um processo oracular. É antípodo, Tudo bem, Rodolfo. Na página 21 agora, em binomiologia, no final da primeira linha, você pode comentar o binômio para percepção comunicação? Comunicação. Ah, sim. Então, posso sim. Então, vamos lá. Existe uma relação de parapercepção e comunicação dele. A maioria das pessoas, e aí do que eu observei, falando da síndrome, tá? Tem uma dificuldade com uma comunicação mais assertiva. Geralmente é uma comunicação bem mais prolixa ou até com tons de voz diferentes, olhares e tudo mais. Então, o que a gente quer falar aqui é que geralmente a pessoa precisa fazer careta, né, como a gente fala. Ela faz careta, ela mexe um pouco mais para dizer que está tendo uma percepção. Então, esse binômio para percepção e comunicação é daquela pessoa que durante a sua para mostrar a sua parapercepção, tem dois vieses. Um é que ela faz um pouco de careta, e outra, quando ela tem a percepção, saber qualificar a sua comunicação. Então, por exemplo, uma pessoa em sala de aula, ela tem uma percepção específica, qual é o melhor momento, qual a melhor oportunidade, em que situação, de que forma colocar aquilo com discrição para que a assistência seja melhor realizada.
com as melhores palavras, né? Sem dúvida. Bom. Agora, em fobiologia, na página 22, você menciona a decidofobia, ok? E aí a teletertuliana, ela pede que você faça um cotejo entre essa decidofobia, mencionada na fobiologia, e a expressão que você usa na fatologia, na 19ª, na primeira linha da fatologia, você coloca a insegurança na procura de respostas no micro-universo consciencial. Qual que é a relação que você pode fazer da decidofobia com essa insegurança que você menciona na fatologia? Nas diversas pessoas que eu conheci e que tinham essa síndrome especificamente, elas eram pessoas extremamente inseguras. Obviamente que se são inseguras, têm dúvidas, têm temores. Todos nós temos vários níveis de insegurança. Mas o nível de insegurança das pessoas era até maior do que a média. Uma coisa interessante é que muitas pessoas com que eu tive contato tinham até medo de consciência. Então, olha só o paradoxo. A pessoa ia lá, tinha um acoplamento uma semi-possessão mais, digamos, intensa, mas tinha medo de consciência. Chega a ser totalmente nonsense, né? Mas veja, a decidofobia é porque a pessoa ainda não tomou para si as rédeas da sua evolução. Ela não decidiu e não escolheu, e aí vem a decidofilia, para que ela possa, ela tem as rédeas do seu destino. Ela pode, através de uma decisão simples, tomar e decidir as vidas para si. Agora, para isso, é ela consigo e com os amparadores. Em geral, ela decide, ela terceiriza as suas decisões para alguém que, em tese, estaria ajudando ela. Isso, a gente sabe que é uma péssima escolha. A base, então, da decidofobia pode ser justamente essa insegurança na busca, na procura, né, das respostas no micro-universo consciencial. E você pensa que aquele movimento que você respondeu agora para a Sirlene, que é a autorreflexão, né, a pessoa se dedicar mais à autorreflexão, ajudaria no combate a essa insegurança, ou pelo menos ajudaria a pessoa a ter mais segurança, né, nas respostas a partir dela mesma? Sim, pode ser um caminho. Mas além disso, sabe, Cristina, mais sério, a pessoa ela precisa saber, através de uma vontade própria, que ela pode e tem energia para mudar e para conseguir mudar a sua vida. Nada está perdido. O nível de xenopensenidade, às vezes, sobre uma pessoa, o nível de pensenes antagônicos sobre ela é muito grande. Então, se ela conseguir decidir que ela vai ter uma vida um pouco mais adequada, organizada, com níveis de pensenidade melhor, ela decide, isso é uma decisão. Por que parece besteira a gente falar isso, mas decisão, decidimos, fazemos uma cisão, é de um dia para outro. Perfeito. E aí entra um pouco de vontade, um pouco de determinação. Óbvio que se for uma decisão emocional, não adianta nada, precisamos dar auto-reflexão. Mas é preciso essa força íntima de querer de verdade romper com a cadeia, às vezes multissecular, do processo das companhias desnecessárias. Muito bom. Tecnologia, agora página 21, Rodolfo. Terceira linha da tecnologia. Você pode ampliar sobre a técnica da sedução energética? Eu não sei se eu sei ampliar, mas eu sei que tem muito por aí, tá? O que a gente sente é o seguinte, às vezes posso falar um pouquinho mais do que eu sei. De vez em quando, em algumas situações, a gente percebe, eu falei isso aqui um pouco mais cedo, principalmente nas pessoas que trabalham com linhas de sincretismo e afro-brasileiras, trabalham com cintura para baixo. O que eu percebia é que, em algumas situações, o sexo chakra era ativado sem o meu sexo chakra, por um movimento de alguém longe. Eu não sabia se era consciência, se era pessoa, eu não sabia naquela época. Mas eu imagino que existam técnicas, e aí do que eu já vi, consciências exteriorizando energia para uma determinada pessoa que está com você, para que a pessoa fique um pouco mais, digamos assim, tenha um grau de excitação pessoal e
depois ela possa dominar aquela pessoa. Então, existem diversas técnicas. Agora, a gente não precisa falar de paratécnicas, a gente pode falar de técnicas normais. Só a gente vê as meninas, tem uma palavra que o pessoal ama, piriguete. Veja as técnicas das meninas usando os decotes, chamando para si um processo. É muito simples. Só olha, faz uma leitura energética e veja como é que é o processo sexo sacral daquela pessoa, às vezes. E eu vou dizer que tem gente muito boa nisso, até certo ponto. Homem e mulher. E tem a sedução também, por exemplo, no setor de vendas, né? A pessoa, ela acaba manipulando, seduzindo outros pela condição da energia, né? A própria sociedade consumista também, às vezes, é refém dessa sedução energética no sentido de consumir coisas, consumir itens, né? Até mesmo ideias, até, né? Você é incutido a assimilar determinadas ideias por esse nível da sedução energética. O pessoal se veste muito bem, então cuidado com o que é superficial, cuidado só com a imagem, né? Cuidado só com o que vem por fora, procura olhar mais o conteúdo, não olha só a moldura, olha o conteúdo. Os vendedores, em geral, e a gente tem muito contato com nossos amigos aí, são muito bons de superficialidade, de moldura. É isso que você está falando. Então, atrás da moldura, como é que é a energia daquele vendedor? Como é que é a energia daquela pessoa que está querendo te vender? E a intenção, né, que a pessoa acaba usando a sua energia. Você quer falar? Obrigado. Rodolfo, aqui na página 20, eu queria entender um pouco melhor o que é esse código baratrosférico criptografado. Perfeito. Você de TI, não? Ah, tá bom, era isso. É o seguinte, a gente, no pouco que eu pude observar em uma outra projeção, existem como esconder algumas situações. São códigos específicos que se usam de simbologias especificamente, baratrosféricas, para que se permita com que aquela informação fique escondida entre aspas. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo a você do que eu vi. Existe um código de protecionismo entre os judeus, tá? Muito sério. Eles utilizam certos tipos de criptografia em certos lugares extrafísicos para que eles possam se comunicar melhor. Tá? Aproveitando também, se você pudesse falar um pouco mais aqui sobre o efeito halo da ilogicidade grupal, na página 21, em efeitologia. O efeito halo da ilogicidade grupal. O efeito halo da ilogicidade. Você imagina um grupo em que você comece a cada vez mais enfatizar processos ilógicos e manter isso por um grupo todo. Você imagina, e que seja normal as pessoas falarem, digamos, de uma forma achista sobre parapsiquismo, isso começa a ter um efeito halo. O efeito halo tanto entre as pessoas de um grupo específico parapsíquico, por exemplo, de uma certa linha de conhecimento, como um efeito halo multidimensional, que gera, aí vem a nossa preocupação e a tentativa de falar, geram interprisões muito sérias. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, vamos para a cosmoética para acabar com as interprisões, para acabar com esses efeitos halos nocivos. Ok, obrigado. Rodolfo, agora na página 19, em fatologia, na segunda linha. A teletertuliana, essa pergunta vem de Madrid, pede para você explicar a ausência de critérios na comunicação das parapercepções. E aí ela pergunta na sequência, né? Podemos correr o risco de perder a assistência a alguém justamente por se esperar uma situação de compreensão ideal? O levantamento de hipóteses, ainda que impressionem, não é melhor ficar calado? Vamos começar. O levantamento de hipóteses, ainda que impressionem, não é melhor ficar calado? Quer dizer, eu estou pensando o seguinte, que mesmo, né, nesse item que você está falando aqui dos critérios de comunicação das parapercepções, dependendo do momento que você esteja, penso eu, né, que é isso que ela quer saber, se ao levantar hipóteses, em algumas situações é melhor ficar calado. Eu considero que se você não tem um nível de sinalética pessoal muito, pelo menos, que você tenha adotado para você falar alguma coisa, uma certa autoconvicção, nem que seja relativa, para comunicar alguma coisa, eu prefiro ficar calado. Prefiro ajudar muito mais na energia.
E estabelecer hipóteses o tempo todo, eu acho que é muito importante. Os critérios de comunicação, a falta de critérios, é justamente isso. A pessoa comunica de qualquer forma, do jeito que ela acha melhor, do jeito que ela, enfim, ela acha que é o adequado. Então, ela nem se comunica com o amparo para veja qual é a melhor forma de eu tentar, se ela conseguir estabelecer essa hipótese de fonte de amparo, qual a melhor forma de eu chegar aqui. Então, eu prefiro ficar calado. Aquele princípio cosmoético, né? Na dúvida, abstenha-se, né? Bom. E agora na página 20, em parafatologia, você pode falar do excesso de confiança na multidimensionalidade, podendo gerar predisposição a acidentes de percurso. Esse tem dois casos aqui, muito nossos amigos aqui. Por exemplo, o Arigó, que não é um símbolo de oráculo, né? Mas ele tinha um excesso de confiança na multidimensionalidade. E o próprio Mirabelli, o Carlos Mirabelli, que ele atravessava a rua sem olhar. Eu acho que já foi falado muito isso aqui. Eu não trouxe o livro dele especificamente, mas ele atravessava a rua sem olhar, porque ele confiava tanto na multidimensionalidade que não, eu vou atravessar aqui, nada vai me acontecer. Esse tipo de postura é o tipo de postura, até certo ponto, entre aspas, de uma pessoa oracular. Não que seja o caso dele, tá? Eu não estudei o caso dele com o processo de oráculo. Não posso falar do caso dele, mas em geral, do que eu observei, essa pessoa que eu estou sendo protegido, a troca de favores, estou sendo protegido pela... Já que eu dou um amor nada para acontece comigo, nada né? Acontece Estou comigo. imune. Isso é uma grande bobagem, isso não é assim, nós temos uma vida para tomar cuidado, nós precisamos ter um nível de auto-organização, o tempo todo a gente precisa ficar atento aos campos de energias com que a gente está interagindo. Bom, Rodolfo, muito obrigada, parabéns pela sua estreia aqui na condição de defesa do verbete. Faço das palavras da Sirlene as minhas, né? Aguardamos os próximos verbetes, os livros, os tratados, não é isso? Tá? Muito bom, parabéns. Guardamos os próximos verbetes seus. Obrigada a todos e vamos aos nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 43 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 26 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. A Marta com os minicursos da primeira semana para científica. Boa tarde a todos. Nós queremos convidá-los para 4 minicursos que serão realizados durante a Semana Paracientífica da Conscienciologia. Nós lembramos que essa semana vai se iniciar no dia 21 com o 4º encontro dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia. No dia 22, nós teremos a 2ª qualificação da pesquisa conscienciológica. E aí nós vamos falar sobre os fundamentos da pesquisa conscienciológica. A autopesquisologia, a parapercepciologia, a verponologia, a argumentologia e a conscienciografologia. Nos dias 23 e 24, nós vamos ter a 2ª jornada Cosmovisão da Autopesquisa. E aí a pergunta básica é: como faço autopesquisa na minha especialidade? Nós vamos debater sobre as várias metodologias que são usadas nas diversas ciências específicas, tanto nas ICs quanto nos colégios invisíveis. Nos dias 25, 26 e 27, nós teremos o simpósio Teáticas da Conscienciologia, com a apresentação de 13 trabalhos em 5 meses de debate. E os minicursos, que é a proposta dessa divulgação, nós vamos ter no dia 23, a pessoa vai optar por benefícios do método de dicionarização, com o professor Augusto Freire. A pessoa vai ter noções básicas de como se elabora um dicionário, ou então ela pode participar do currículo do conscienciólogo com o professor Roberto Almeida. No dia 24 de julho, quinta-feira, das 19 às 20h30 também, nós vamos ter o professor Ulisses Schlosser falando sobre técnica do glossário neológico especializado, ou então a pessoa vai poder fazer um curso sobre profilaxia de erros na escrita de artigos, com a professora Nilce Oliveira e também o professor Antônio Pitaguari. Nós convidamos a todos. As informações complementares podem ser obtidas pelo telefone 045 3525 2652. Repetimos o telefone 045 3525 2652. Obrigada e até lá. Para amanhã teremos o verbete Pecadilho da Juventude, especialidade patopensenologia,
com a verbetógrafa Patrícia Pialarice. Muito obrigado e boa